O corintiano, ele não pode ficar feliz, ele não pode ficar em paz, ele não pode comemorar sua véspera de Natal, porque sempre tem a política suja do Corinthians que vem atrapalhar a nossa felicidade. A gente não pode comemorar o título direito que esses caras vêm e estragam tudo. Bom, tem algumas notícias que eu preciso compartilhar aqui com vocês. A Marília Ruiz resolveu jantar os nossos políticos paladinos corintianos e eu vou compartilhar agora aqui meio que uma reação e a gente já vai seguir para as notícias principais do Corinthians, saída do Fabinho Soldado, 47 clubes definidos na Libertadores 2026, Bidon pode dar linha na pipa do Corinthians. Bora ver o vídeo da Marília aí, só vou pedir, você que já é inscrito no canal, deixa seu like, tá? Seu like fortalece demais a gente aqui. E você que está chegando agora, sejam bem-vindos. Esse é o canal Jordan Corintiano, é apenas um torcedor falando do Corinthians aqui no YouTube. Deixa seu like, é de graça, não paga nada. Bora falar de Corinthians, vamos ver o que a Marília Ruiz falou aqui da política do Corinthians e a gente já segue aqui, bora ver. Tem gente dentro do Corinthians acusada de ter roubado o Corinthians, frequentando o Corinthians, como se nada tivesse acontecido. Sumam do Corinthians. Vocês estão chateados? Aproveita e pega a chateação, enfia e some do Corinthians. Vocês não são o Corinthians. Então não é o Corinthians ganhou, mas deve 3 milhões. Vocês devem 3 milhões. A torcida não ganhou o estádio. A torcida, e não é só a Gaviões, se uniu para pagar uma dívida que ela considera ser sua também. E a torcida não fez dívida nenhuma. Vocês são o câncer do Corinthians. Sumam do Corinthians. Não fica chateado. Tá chateado? Então some do Corinthians. Some. Porque o Corinthians não é vocês. O Corinthians somos nós. Então o Corinthians ganhou e a torcida aguentou. Vocês fazem o que fazem, vírgula, e o Corinthians existe. Não é mais. Vocês não são o Corinthians. Ó, vamos lá. A gente precisa pegar o contexto disso daí que ela tá falando, né? Os políticos do Corinthians odiaram a declaração do Memphis Depay. As duras críticas que o Memphis Depay fez à diretoria do Corinthians. Eles simplesmente não gostaram, tá? Não gostaram mesmo. Tentaram até procurar uma cláusula no contrato do Memphis Depay para poder dispensar o cara, para poder rescindir com ele, sem gerar nenhum tipo de prejuízo para eles mesmos, para o clube no caso, tá? Então, eles tentaram procurar uma brecha, uma cláusula no contrato para poder rescindir com o Memphis Depay. Os caras simplesmente não acharam, tá? Eles querem o Memphis Depay fora do Corinthians. E aqui eu já adianto para vocês. No meio do ano agora de 2026, o Memphis Depay não vai permanecer no Corinthians. Há uma tendência muito forte da saída do Memphis Depay do Corinthians, tá? Então, ou seja, a gente tem os últimos 6 meses de Memphis Depay no Corinthians. Um cara que colocou o pau na mesa, criticou a diretoria do Corinthians e está se tornando ídolo agora do clube, né? Paulistão, Copa do Brasil, um dos líderes desse elenco, chegou em 2024, deu um gás, tirou o Corinthians da zona de rebaixamento junto com o Hugo Souza, Yuri Alberto e Rodrigo Galo, tá? Deu um gás para esse elenco. E em 2025 conquistou títulos pelo Corinthians. Um cara que vem fazendo a diferença. E a diretoria vê esse cara hoje como um problema real, tá? Problema não é eles não. O problema real é o Memphis, pra eles lá, né? E aí o nosso tio Paulo vem, né? Com aquela conversinha. Olha, eu não entendi o que ele falou, né? Tá impressionante, cara. Olha, eu não sei o nível de gente que a gente tem no Corinthians. Mas, de fato, galera, é um desabafo aqui. Chega cansar, sabe? É cansativo um presidente falar que não entendeu o que o Memphis disse. Em que mundo esse senhor vive? No mundo da Lua? Em que mundo? Já foi pra Marte? Já? O Elon Musk pegou o foguete e já te mandou pra lá, Osmar Stable? Porque não é possível. Não é possível. O que ele não entendeu, né? Paga certinho o mês. Não entendi o que ele quer dizer. Vocês são uma vergonha pro Corinthians. Vocês são uma vergonha para nós torcedores, tá? É impressionante. Mas vamos lá, galera. Memphis Depay com os últimos 6 meses contados no Corinthians, tá? A real é essa. Bom, tem a questão da queda do Fabinho Soldado, né? Ele não é mais diretor de futebol, a notícia também trazida pelo GE. O diretor já vinha insatisfeito com a influência da política e queria mais autonomia. E a saída foi em comum acordo. A verdade, de fato, é que houve intervenção, tá? De alguns políticos amadores no trabalho do Fabinho Soldado. Ele queria autonomia no trabalho dele e ele não conseguia isso. Até porque o cara não está alinhado corretamente, né, com a diretoria do Corinthians. Se você não está aliado com a galera que é amadora lá dentro,
obviamente eles vão te cortar, eles vão te derrubar de algum jeito. E o Fabinho Soldado já sofria essa pressão porque ele já vinha da antiga gestão. E vamos lá, o Fabinho Soldado não é um primor de executivo do futebol do Corinthians. Não é o melhor executivo, mas também tá longe de ser o pior. É regular. O cara veio, ganhou um campeonato paulista, ganhou uma Copa do Brasil, entregou resultado. Foi ele que montou boa parte também dessa equipe, teve seus erros, assim como teve os seus acertos também. Mas o cara tá aí, foi regular, conquistou 2 títulos. E simplesmente a diretoria pega e demite o cara por questões políticas. Por acordos políticos. É somente isso, por interferência política, por ter vindo da outra gestão. E o Fabinho Soldado recebe apoio desse elenco, recebe apoio do Dorival Júnior. O Fabinho Soldado, ele é um suporte para o elenco do Corinthians. Ele basicamente fazia a ponte entre diretoria e elenco. O Fabinho Soldado era uma coluna desse elenco do Corinthians e homem de confiança do Dorival Júnior. Então, se você tira uma dessas colunas, dessas estruturas do futebol do Corinthians, desse elenco do Dorival Júnior, que Fabinho Soldado é o homem de confiança, se você tira um cara desse, obviamente a gente tem uma probabilidade do futebol do Corinthians ser afetado, do Memphis Depay ser afetado, do Dorival Júnior ser afetado. E aí você provoca uma instabilidade sim no elenco, você provoca uma instabilidade sim com o Dorival Júnior, porque o Fabinho Soldado era o homem de confiança do cara. Então, consequências podem acontecer, podem vir para esse Corinthians nesse ano de 2026 por conta da queda de um executivo de futebol. E aí, quem o senhor Elzmar vai contratar? Sei lá, um amador? Vai vir um Rubão da vida aí? Não sei. Segundo ele, é um profissional, porque precisa profissionalizar, né? Reestruturar o departamento de futebol do Corinthians. Mas independente do cara que ele trazer, até esse cara ganhar a confiança do Dorival e do elenco do Corinthians, cara, vai levar tempo. E outra, esse cara que vai chegar precisa estar alinhado com a diretoria, com as questões políticas dessa gestão atual aí. Então, qual é o nível de confiança que esse próximo profissional vai trazer para o elenco, para o senhor Dorival Júnior? Consequências podem acontecer. Simplesmente Dorival Júnior pode chegar e pedir demissão, tá? Jogadores podem sair do Corinthians, tá? Debandada. Pode acontecer uma limpa, um desmanche no clube. E você acha que o Memphis Depay olha tudo isso com bons olhos? Não olha. Obviamente que não olha. E qual que é o jogador que vai permanecer, por mais que o Corinthians seja grande, gigantesco, maravilhoso, lindo, top das Américas, por mais que seja maravilhoso, qual é o jogador de futebol que vai querer permanecer numa bagunça? Aí vem as cogitações agora, né, do Paulinho também, chegar ao Corinthians e não sei o que lá. Vamos parar com isso daí, né? O Paulinho já recusou o Corinthians na primeira vez, porque ele sabe da bagunça que é esse clube. Tá lá no Mirassol fazendo um bom trabalho dele lá. Ele não vai simplesmente sair de lá pra vir pro Corinthians, sabendo da bagunça que existe aqui dentro. Então, galera, sim, a queda do Fabinho Soldado pode gerar consequências, tá? E ele caiu por questões políticas. E os caras são burros, né? Na minha opinião, são muito burros o que esses caras estão fazendo. Porque eles não esperam nem o hype do título da Copa do Brasil. Os caras ficam fazendo cagada em cima de cagada, tá? Impressionante, impressionante. Então, assim, Fabinho Soldado fora. E o motivo é a política de condomínio. É a política de condomínio, da qual todos os nossos piscineiros, né, de plantão participam. Todos os frequentadores de piscina, né, do Parque São Jorge frequentam. Todos os nossos frequentadores da churrascaria, né, do clube social. Todos os nossos frequentadores de piscinas. Foi por conta de vocês que o Fabinho Soldado caiu. E os 35 milhões, 40 milhões de torcedores vão ficando na mão de vocês assim. E vocês tratam os 35 milhões de torcedores como brinquedo. É simplesmente brinquedo. Já passou da hora de vocês... Eu queria falar uma palavra forte aqui, mas não vai dar, tá? Eu quero receber um processo. Eu não tenho dinheiro para pagar processo também. Mas, falar uma palavra mais tranquila, já passou da hora de vocês sumirem no Corinthians. A existência de vocês... cara, deixarem aí o Corinthians. Tá na hora de vocês simplesmente sumirem, evaporizarem do Corinthians, tá? Vocês têm que sair daí. Vocês não podem ficar aí. Não podem. De maneira nenhuma. Não podem, tá?
Galera, para não ficar grande esse vídeo, vamos seguir aqui porque 47 clubes foram definidos, tá? Para Libertadores. Agora tá tudo completinho. E o Corinthians, obviamente, se quiser vencer essa competição, vai precisar de alguns reforços. Ontem o senhor Osmar Stabile estava dando entrevista à torta e à direito por aí, inclusive para um cara aí, um jornalista aí da UOL aí. Deixa eu tomar meu café aqui. Acho que deu pra você entender, né? Enfim, e aí, ele tava dando entrevista aí, e ele falou que vai vir reforços agora, para esse mês de janeiro, e que tá trabalhando para derrubar o transfer ban. Vamos ver o que acontece, porque sem reforços, o Corinthians não consegue competir com esse elenco atual, ainda vai sair jogadores do elenco, sim, vai. E aí você precisa de peças. Se você quiser competir pela Libertadores, o Corinthians vai participar de 5 campeonatos, tá? Só esse ano de 2026. É um ano difícil para o Corinthians. Já começou a ser difícil por essa questão política do Fabinho Soldado. Mas são 5 campeonatos, então você vai precisar de reforços, tá? Então não sei quem vai ser o homem do departamento de futebol do Corinthians, deve ser anunciado aí nos próximos dias. Mas vamos ver o que rola. O Corinthians de 2026 é uma incógnita. Como é que vai ser, enfim, qual que é a posição agora dos jogadores em ver essa notícia do Fabinho Soldado caindo do Corinthians, do Memphis, do Dorival Júnior, que eu vejo que o Dorival também já tá de saco cheio com o que acontece nessa diretoria, nessa política do clube, tá? Então, o Corinthians vai precisar se reforçar. Já tem Supercopa em janeiro, no dia 24, contra o Flamengo, o estádio ainda não foi definido, enfim, confronto difícil pro Corinthians, mas tá definido, né? Os 47 clubes aí da Libertadores, o Corinthians caiu no pote 2, não vai pegar os cabeças de chave, né? Eu compartilhei isso no vídeo anterior também. Então é isso, tá? Em questão de Libertadores. Já o Sporting de Portugal tá com interesse, né, no Bidon. Informação do Bruno Andrade, jornalista. Tá? O Breno Bidon tá avaliado de 15 a 20 milhões de euros e será que o Corinthians vai vender? Precisa de dinheiro. Não sei se o Corinthians vai vender, mas a probabilidade é que essa venda aconteça. A real? Olha, com essa diretoria que a gente tem aí, com essa gestão, eu não duvido nada em 2026 acontecer um desmanche no Corinthians. E não é querendo ser negativo não, galera, porque a gente tá comemorando o título aqui junto, né? A gente tá comemorando todo mundo junto aqui. Mas aí vem essas notícias como uma bomba. Os caras não esperam passar nem um período de comemorar o título da Copa do Brasil. Impressionante. Impressionante. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou voltar na próxima com mais notícias do Corinthians aqui pra vocês. Vou curtir agora a véspera de Natal, o Natal aí, com a família. E eu quero desejar um Feliz Natal pra você, pra sua família, pra todos aí, tá? E a gente vai voltar aqui, se não acontecer nada, né, de bomba no Corinthians, só no dia, lá pro dia 26, tá? Eu retorno de volta aqui com as repercussões e notícias do Corinthians, beleza? Feliz Natal a todos. E um grande abraço pra todo mundo. Bora curtir o Natal aí, né? E vai Corinthians.